Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Pode Fala, seu espaço para a fala. Eu sou Marcos Soares e esse é Romário Oliveira. Segue a Vinheta, mais um programa começando. Ela é introvertida, antissocial, psicóloga em formação, conselheira em dependência química e outras compulsões, realiza mentorias, 169 mil inscritos no Instagram, ela é uma referência. Tereza Leite! Seja muito bem-vinda ao programa Pode Fala. Deixa eu acabar as palmas, bonito. Seja muito bem-vinda, Tereza, a mais um programa Pode Fala. É uma honra ter você aqui, é um prazer. Te agradeço por você ter aceitado o meu convite, né? E a ideia é a gente falar um pouquinho da Tereza, quem é a Tereza, né? Verdades, mitos, tabus, enfim. É um programa que a gente usa falar de saúde mental, como dizer, descontraída, né? Acho que isso é a palavra, né? Aproveitando, já pergunta logo, que é a dúvida que eu já tô. Ela tem 3, você tem 3 ou 4 filhos, Tereza? Nem 3, nem 4. 2 filhos, tá bom, né? 2 adolescentes. Você não estudou? Não, Como você comete essa gafe? Olha a cara da menina, uma menina. Nem parece que tem 2 adolescentes. 2 adolescentes. 2 adolescentes. Manda um beijo, já manda um beijo já pros filhos. Caio, os filhos 6. 2 adolescentes. A Júlia tem 19 e o Caio tem 16. Você sabia que ela tinha? Eu sabia. Ela tinha 2 filhos. Tá. Não, gente, tá bom, 2. Mas enfim, Tereza, como que a Tereza, né, nas suas redes sociais, você está como Tereza Conselheira, né? Uhum. E como que a Tereza Leite, né, ela hoje se autodefine, qual é o espaço de fala da Tereza, o que a Tereza tenta mostrar hoje para o público? Olha, minha vida, no particular, não é muito diferente da vida que eu mostro. Aliás, eu sou bem assim, quietinha nas redes sociais. Eu posto vídeo, mas os stories, que é aquela coisa diária, assim, eu não posto. Eu descobri que eu sou realmente antissocial mesmo, mais introvertida. E a minha vida é uma rotininha, assim, básica que eu amo. É cuidar dos meus filhos, trabalhar, treinar, dormir cedo, acordar cedo, cuidar da minha casa, dos meus bichos, fazer coisas sozinha, adoro fazer coisas, amo fazer coisas sozinhas. E é isso. E minha vida é basicamente 80% trabalho, os outros 20% eu divido aí com meus filhos e com o resto, né, com lazer, essas coisas. Eu acho muito legal, Tereza, uma das coisas que eu sigo você, né, eu gosto de ver suas postagens. E eu vejo assim sempre uma Tereza que trata de assuntos, né, interessantes, assuntos sérios, mas a sobriedade com que você traz nas suas falas, eu acho isso muito legal. Fala-se de um tema de dependências, de compulsões, e você traz isso com uma sobriedade, até mesmo no seu tom de voz. É uma mulher sempre calma. A Tereza é essa mulher sempre calma, ou ela tem os rompantes dela, ela manda quando tem que mandar? Tem os momentos. Tem aquele momento de... Olha, eu sou muito melhor do que eu era, isso eu não tenho dúvida. Muito melhor do que eu era. Mas hoje, por exemplo, eu fiquei estressada. Mas assim, é um estresse que eu tento me autorregular ali na hora, e, né, ficar mais... Mas eu sou uma pessoa que eu me considero uma mulher equilibrada, mas eu tô medicada, né, gente? Vamos combinar. Conte mais sobre isso. 6 remedinhos. Não, eu tomo um remédio. Eu tomo um remédio desde que eu parei de usar droga, etc. Eu tomo uma medicação que é a mesma sempre. Eu já tentei parar, eu já quis parar, já foi uma vontade que eu tive. E eu fiz todo esse processo com o meu médico. Não deu certo.
Eu fiquei bem desequilibrada emocionalmente, eu fiquei bem, assim, eu perdi a paciência muito rápido, eu não me reconhecia, assim, sem a medicação. E foi um processo difícil, porque foi um processo que eu comecei a entrar numa briga interna de que como que eu, né, tanto que minha vida mudou, tanto que eu superei tanta coisa, como que eu não consigo viver a vida sem medicação? Como que a Tereza não... E eu entrei nessa doideira e junto com o meu médico, conversando com a minha irmã, ela falou, Tereza, às vezes não é que você precisa do remédio para ficar bem, às vezes falta uma questão química mesmo no teu cérebro que o remédio repõe. Então pensa dessa forma, não é que você precisa de algo a mais, talvez falta essa moléculazinha aí que a medicação te dá. E aí eu falei, realmente, aí eu voltei a tomar e eu vivo muito bem com ele, assim, e ele mudou a minha vida mesmo, assim, então ele me traz essa estabilidade emocional, assim, e eu acho que tá tudo bem, né, gente, assim. Eu acho muito legal isso, Tereza. É até um informativo para o público. Né? Porque existe um tabu quando a gente fala de saúde mental, né, em relação à medicação. Ah, não, porque eu não vou tomar, porque eu não sou louco. Né? A sociedade fala, eu não sou louco, eu não vou tomar essa medicação. Então, eu vejo, né, muitas pessoas que realmente não aceitam, né? Não aceitam, não se adaptam. Só de ter que quebrar, que a pessoa vai ter que ir todo mês ou a cada 60 dias para ir pegar a receita com o psiquiatra, na cabeça dela ela já fica já com... Mas qual que é o problema? Por exemplo, se eu tô com dor de cabeça, eu tomo um Doril. Existe Doril? Existe Doril. Tilenol, vamos pôr Tilenol. Pronto. Eu vou lá, eu tomo medicação, se eu tô com febre, eu tomo medicação, se eu tô com dor de barriga, eu tomo medicação sem questionar nada. Por que quando eu estou num processo mais angustiado, por que quando eu estou em depressão, por que quando eu estou em euforia, por que, né, eu questiono o uso da medicação? Isso é muito louco, né? E foi o que você falou. É uma enzima, é uma química do cérebro que precisa daquela medicação. É simples assim. É simples assim, exatamente. Assim, Mas ainda é um tabu muito grande falar de saúde mental. Assim, eu vou lá no psiquiatra e vou... também porque, né, o psiquiatra, né, a palavra psiquiatra, a gente... Né, se você for no psicólogo, tá tudo bem. Agora, se você for no psiquiatra, o que tá acontecendo? Louco. Já tá louco, tá louco. Gente, todo mundo hoje, vamos combinar, o mundo que a gente vive é muita... A gente tem que dar conta de muita coisa. A gente tem que dar conta de trabalho, de filho, de chefe, de trânsito, de coisa caótica, estímulos visuais o tempo todo, Instagram, né? Todo mundo, assim, se não, vamos dizer, deve ter estudos falando aí que pelo menos, sei lá, 80% da população tem questões de saúde mental e se medicam, né? E tá tudo bem. Eu acho que a ideia o remédio tá aí para isso. Para te trazer um conforto na vida, né? Eu diria que a saúde mental é o mal do século. Ele vem se falando sobre isso, né? Há bastante tempo, né? Sim. Então, mas você não deposita, né, 100% desse equilíbrio emocional que você mesmo disse, você... Não, na medicação. Você não deposita tudo na medicação. Não. Como que a Tereza encontrou esse equilíbrio emocional? Cara, foram muitos anos de terapia, né? Muitos anos de um processo de autoconhecimento, assim, de falar sobre as minhas angústias, de colocar para fora, de começar a aprender a dar nome ao que eu sentia, de trazer os meus traumas, que hoje eu sei exatamente tudo que aconteceu e por que eu acabei indo para o caminho que eu fui, né? Então, falar sobre isso, entender e aceitar que aquilo lá aconteceu, mas também entender que, assim, é minha responsabilidade não viver sendo vítima do que aconteceu comigo, porque todo mundo tem uma história triste, né? Entendeu? Assim, então, eu fui abusada, eu fui abandonada, eu fui isso, mas... Eu sou a única responsável por me tirar desse lugar. Não dá para ficar vivendo nisso, me vitimizando e me rotulando como a pessoa que foi abusada, a pessoa que foi abandonada. Então, acho que foi um conjunto de coisas e a medicação, ela me traz esse poder, né, de não ser tão impulsiva, né? Então, de conseguir pensar um pouco melhor, de conseguir... Acaba virando nivelador, né? Traz você para um nível. Então, eu acho que foi uma junção de coisas, assim. Não dá para eu dizer que foi a medicação só, porque eu sei que não foi. Não dá para dizer que foi só a terapia, porque eu também sei que não foi. Então, o meu trabalho, tudo que veio, assim. Então, foi um conjunto de coisas, né? Que me fez
entrar nessa vida boa aí que eu entendo que eu cheguei num momento que eu tô acho que na melhor fase da minha vida, assim, sabe? Hoje você faz terapia? Eu faço. Faz terapia. Faço É já muito bacana, né? há É muito... 6 anos, mais 6 anos. Desde que eu fui pra clínica, não parei. Aproveitando esse assunto que entrou, teve uma coisa que eu anotei que eu queria perguntar e vou perguntar, que é: ter a consciência do processo é fundamental, mas ter bons exemplos são a peça-chave para nos inspirar. Então, quem foi para a inspiração para ter esse... Alguém chegou e, pô, agora você vai... Não só o exemplo de dizer, mas como pessoa, como referência. De, pô, aquela pessoa tem que ser um direcionamento para mim. Ai, o Dr. Cirilo, gente, foi meu médico. Foi meu médico, e foi, assim, pessoas que eu fui encontrando ao longo... Meu médico, eu digo porque, assim, ele foi o cara que foi me dizendo o que eu deveria fazer e o que eu não deveria fazer durante o meu processo, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Então, ele foi a pessoa que eu escolhi, entendeu? E aí, quando eu escolho alguém, eu entendo que eu tenho que aceitar as sugestões dessa pessoa, porque eu confio nela, né? O que muitas vezes no meu trabalho não acontece, né? Assim, as pessoas pedem ajuda, mas elas não seguem a ajuda, né? Elas não aceitam a ajuda, né? Legal. Você se identifica, né? Eu já vi você, né, afirmando várias vezes que você se considera uma pessoa antissocial. Né? O que é ser uma pessoa antissocial e qual é a diferença de uma pessoa antissocial para a solidão, né? Uma pessoa antissocial, ela se isola da sociedade ou ela vive numa solitude, né? Qual que é essa linha tênue entre a solitude e o antissocial? E o isolamento, né? Isolamento. Assim, eu digo que eu sou antissocial, introvertida, porque eu não sou uma pessoa que eu gosto de estar em ambientes com muita gente e batendo papo, jogando conversa fora, assim. Eu digo que eu sou uma pessoa antissocial porque eu não gosto de socializar, assim, de... É que é muito difícil dizer, porque, nossa, então você é chata, você não gosta de... Eu não gosto. Eu não gosto de eventos, eu não gosto de gente que eu não conheço e bater papo, aquela conversa de elevador, assim. Eu não gosto. Eu sou uma pessoa que eu entendi que o introvertido, vamos lá, o introvertido, ele é o quê? Ele é aquele tipo de pessoa que a bateria social, ela é drenada, é uma energia que drena quando você está com os outros. E aí, para você se recompor e para você se recarregar, vamos dizer assim, você precisa ficar sozinho. Isso é o que acontece comigo. Eu tenho amigos, inclusive o Gui, né, que tem um podcast também, que é meu amigo, mas eu não consigo ficar meia hora com ele. E ele sabe disso. Aí, ó. Porque ele é extrovertido. E ele fala pra mim, ele fala, Tereza, eu carrego a minha energia, eu me encho com as pessoas. E eu sou o oposto. Então, assim, quando eu saio, quando eu vou pra ambientes que tem muitos estímulos, muita música, e muita gente, e muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, eu fico drenada mesmo, assim, eu fico sem energia. E eu não duro muito tempo. Por isso que eu gosto de ficar sozinha. No meu momento de ficar sozinha é um momento que eu amo, assim, porque esse estímulo em excesso, pra mim, ele me incomoda. Eu até tô aplicando uns testes aí neuropsicológicos para entender se existe alguma questão realmente, porque eu tenho uma bateria social que ela dura muito pouco, assim, né? Então, e eu acho que é completamente diferente de solidão, não é isso. Então, a minha bateria social, ela é bem curta, assim. Então, quando eu saio, eu gosto de sair, fazer o que eu tenho que fazer com as pessoas que eu gosto, que eu conheço, que eu tenho intimidade, assim. E aí eu volto pra minha casa. E eu acho que isso é muito longe de ser solidão, assim, de ficar sozinha em casa. Eu amo ficar sozinha em casa. E eu gosto de fazer coisas sozinha. Eu gosto de ir no cinema sozinha, eu gosto de sair sozinha, eu gosto... Eu não sei se tem... Assim, essa é a pessoa que eu me tornei. Eu era o oposto disso. Eu nunca imaginei que eu ia ser a pessoa que eu sou hoje no sentido disso, de evitar ao máximo esses estímulos e pessoas, etc. Porque antes eu era a pessoa que
precisava estar sempre rodeada de gente. E as pessoas era quase que uma necessidade, né? Ter as pessoas ali. E hoje eu acho isso, cara, uma liberdade sem tamanho, assim, de não precisar de nada nem ninguém, sabe? Eu tinha colocado aqui que a solidão era... Ia perguntar. Então a solidão pra você é o grande carregador pra sua saúde mental. Mas Sem dúvida. É o contrário. Então, assim, a solitude... A solitude. É o grande carregador pra sua saúde mental. O ficar sozinha. Depois da sua rotina, trabalho, atendo pessoas. Tô ali, aquele ritmo, vou pra academia. Ficar em paz é onde te carrega. Sozinha, E é muito doido que, assim, eu aprendi alguns limites, meu. Eu tenho vários limites, assim, pessoais. Então, por exemplo, minha mãe, ela gosta muito de juntar. Nós somos em 4 irmãs, né? E todas têm filho, então a família é uma família enorme, assim. E ela gosta de viajar pro final do ano, juntar todas as filhas, porque cada uma mora num canto, a gente não se vê. E aí, no começo, acho que uma única viagem, a gente ficou 15 dias. Eu quase enlouqueci. E eu falei pra ela, olha, a partir de agora é uma semana. Não, porque eu não vou ficar mais do que uma semana, eu não aguento ficar mais do que uma semana. Então, eu fui aprendendo os meus limites e eu fui conseguindo colocar esses limites nas pessoas. E isso funciona muito bem, porque se eu passar por cima disso, do meu tempo de exposição, do meu tempo de sair da minha rotina, de viajar e etc., isso me causa uma angústia E você não vai estar se respeitando. Não vou estar me respeitando. E eu vou ficar mal, e não vou conversar com ninguém, vou fechar a cara, vou me isolar, eu vou ficar sofrendo. E assim, não, já sofri bastante hoje em dia. Eu me identifico muito com isso. Né? A Tereza trouxe, né, a bateria social. Né? A Cibele, que é minha esposa, ela também entende como eu sou muito parecido. Né? Tanto é que chega esse horário assim, quando eu tô com a... Manda um beijo pra... Manda um beijo pra sua esposa. Cibele, um beijo. Cibele, manda um beijo. Manda um beijo pro Zeca. O Zeca é a nova aquisição da Cibele. Meu Deus. É o quê? Um cachorro? É um cachorro. Qual que é a marca dele? Husky siberiano. A marca. Qual que é a marca dele? Qual que é a marca do cachorro? Ele não sabe se ele late ou se ele uiva. Ele não sabe, tá decidindo. Né? Mas enfim, né? Ela me traz muito isso. Ela já me conhecendo, ela chega pra mim e pergunta: sua bateria social tá acabando, né? E tá acabando, a trilha tá acabando mesmo. Você me entende, então? Entendo perfeitamente. Nossa, perfeitamente. cara, eu me lembro, porque assim, teve uma época da minha vida, hoje eu aprendi muito isso também. Eu me respeito e tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Sofro zero com isso. Eu sofro zero com isso, exatamente. Tanto é que eu lembro de numa das sessões de terapia com a minha psicóloga, Vivian, te amo, eu trouxe para ela o quê? Né? Eu tenho, por exemplo, um almoço com a família em casa. Né? Aí acontecia o quê? Mesa grande assim, um monte de gente. Aí assim, todo mundo sentava para almoçar. Aí acabava o almoço, automaticamente. Então, aí começava o falatório que eles ficavam mais de 1 hora na mesa falando. Socorro. Entendeu? E assim, eu saía e eu ia deitar no sofá. Né? Aí eu perguntei para minha psicóloga, falei, o que você acha disso? Aí ela me voltou a pergunta, falou, você se sente bem com isso? Eu tô suave, então tá tudo bem. Deixa todo mundo então conversando e você... Aí eu ficava de longe, eu falei, meu Deus, mas de onde esse povo fala tanto, meu tem Deus, tanto é um assunto. falatório, é uma coisa que vai me dando um negócio. Que vira pro outro, que vai pro outro. Putz, bem então por aí. você me entende, eu sou muito assim. E você trabalha com bastante gente o tempo todo, né? Sim, então exatamente. chega uma hora. Tem horas que você fala, você chega. Tem uma ideia. Ontem, antes suga de energia. Ontem, suga, cara. Ontem, pra antes gente de que é ontem, assim, suga. Ontem, antes de ontem, eu não saí da minha casa. Eu preciso de um tempo. Faltou no serviço? É isso. Faltei no serviço. Faltei no serviço. Eu fiquei em casa, eu falei pra Sibeli, não vou ficar aqui quietinho, eu tô cansado, quero ficar aqui vendo minha televisão, vendo minhas séries, enfim, seja lá o que for. Mas eu não quero mais ouvir tanta coisa assim, sabe? Então assim, eu me identifico. Fica um negócio aqui. Me identifico falando disso daí de saúde mental, eu não peguei um dado específico pra falar, mas tem casos que essa estafa mental, o médico ele libera você pra você falar assim, eu não tô legal. Sim, aí é onde que, né? Vem tem isso daí, você tem o direito de falar assim, eu não tô psicologicamente bem pra estar no meu trabalho hoje, eu trabalho com pessoas, aquilo me suga. Então hoje eu necessito ficar em casa, que nesse período ficou em casa. Decidir. Uma das coisas que eu entendi também, além desse limite com viagem com família,
evento com família, eu sou igual ele, eu vou, fico ali e eu me retiro. É a questão do meu trabalho. Eu não atendo depois das 6, a não ser que seja um caso de extrema urgência. Sabe por que eu não atendo? Porque eu não vou ser ninguém ali. Eu já vou estar num limite de que eu não vou conseguir ser quem eu sou, não vou conseguir dar tudo que eu preciso dar para aquela pessoa. E aí eu vejo outras colegas de profissão que atendem 8, 9 da noite. Eu falo, cara, será que será que eu sou vagabunda? Não quero trabalhar? Que depois das 6 eu não quero atender ninguém? Mas eu entendi que não, que é uma atitude de autorrespeito. É o meu limite, é o meu limite. Então, eu sou introvertida, antissocial mesmo e gosto de ser assim. Dentro disso que você falou, será que, isso é uma opinião minha, será que as pessoas, elas, muitas das vezes, ela até tem a característica mais introvertida e quer essa solitude, mas ela não sabe, porque ela nunca passou por um processo de autoconhecimento, pode ser. Então ela fica nessa busca. Ela fica se cobrando. Ela se cobra. Chega sexta-feira, ela, por exemplo, ela não consegue chegar na casa dela e falar assim, eu vou tomar um banho primeiro. Não fazer nada eu vou repousar aqui minha cabeça. Se for o caso, eu tiver daqui a 1 hora, 2 horas, estiver legal, eu ligo pro namorado ou pra namorada. Só que as pessoas muitas vezes não sabem fazer isso. Eu acredito nisso. Eu acredito também que são poucas as pessoas que ficam sozinhas e que gostam de ficar sozinha que não se sentem sozinha estando sozinha. Você não fica sozinha. Na verdade, você não está sozinho. Você chama eu. Exato, eu tô comigo. A melhor companhia que eu posso estar sou eu, porque eu tô em paz. Então, eu acho que aí a pessoa cobra, principalmente relacionamento, de querer estar sempre junto, fazer tudo junto, e tá junto, e tá junto, e tá junto. Deus me livre, eu não quero fazer uma simbiose ali com a pessoa, não, entendeu? Sim. Então, eu vivo muito bem sendo essa pessoa, e eu não acho que é algo ruim, pelo contrário, eu acho que é algo muito bom, porque não é raro isso. Eu fico bem em qualquer ambiente, assim, mas eu não tenho zero problema em ficar sozinha. Aliás, eu amo quando meus filhos saem, quando todo mundo sai, quando eu fico sozinha. Eu amo. É até perigoso porque eu posso me isolar. Exatamente. Eu tenho essa tendência também, sim. Então eu tenho que ficar bem atenta. Você trouxe um assunto, né? Eu ia perguntar sobre isso, né? Você tem uma filha de 19 anos? Tenho a Ju de 19 e o Caio de 16, Sim. Eu olho para você, para mim é inconcebível a Tereza ter uma filha de 19 anos. Porque parecia que ela tinha 21 anos, né? 19. Sim. E como foi a maternidade para você? Eu não digo que foi tão mal, foi com 21 anos, né? Foi, 22, né? 22. A Ju, Como que foi a maternidade e como ela é hoje? Como que é a relação com seus filhos? É uma relação aberta? Como que funciona? Cara, eu vou te falar que foi um momento bem difícil da minha vida. Quando eu fiquei grávida. Assim, eu quis ficar grávida. Mas foi muito difícil, porque eu era casada com o pai, né, dos meus filhos. Mas era um cara que tinha 20 anos a mais que eu. Então eu tinha 22, ele tinha 42, assim. E ele foi um marido muito ausente. Foi um pai que não foi pai. Então a demanda da maternidade ficou muito para mim. E eu era uma menina adolescente. Posso dizer adolescente? Não é adolescente mais, né? Mas assim, não sabia nada da vida, né? 22 anos, com 21 eu estava grávida, com 22 a Júlia nasceu. E nossa, foi punk, cara. Foi punk, assim, foi bem punk, porque ao mesmo tempo que o cara não tava ali, eu também tava meio que... Eu me sentia, eu nunca vou esquecer dessa sensação, como se fosse uma bolha que eu tivesse ali, porque eu era jovem, né, então eu tive que trancar a faculdade, eu casei grávida já, então, 6 meses conheci ele, em 6 meses engravidei, casei, fui morar num apartamento com ele, larguei faculdade, saí da casa dos meus pais, já grávida, não sei o quê, e não trabalhava, então ele pagava tudo, eu dependia exclusivamente dele, financeiramente. E ele me maltratava muito mesmo, assim, né? Ele era um cara muito possessivo, muito manipulador, muito doente mesmo, assim, né? E foi difícil. Eu lembro que eu ficava na sacada do meu apartamento, assim, olhando as pessoas
indo trabalhar, vivendo, né? Sei lá, fazendo o quê? Mas carros passando, e eu falava, nossa, cara, quando que eu vou poder fazer isso, né? De novo, assim. E aí foi difícil, porque a minha vida era cuidar de filho durante muito tempo. Muito tempo. Então eu ficava em casa o dia inteiro, assim. Saía com o carrinho, ia passear, não sei o que. Aquela vida de dona de casa, mãe, mas sozinha, porque eu não tinha suporte, né? Aí eu separei dele, eu tinha só a Júlia, mas eu não dei conta, porque eu tinha uma dependência emocional muito grande do cara, assim. Eu amava o pai dos meus filhos, eu me apaixonei mesmo e eu amava. Se tivesse sido um pouco diferente, não é que eu fui na empolgação, eu amava ele, mas eu não conhecia, né, assim. Aí consegui me separar, eu tinha só a Júlia, a gente acabou voltando. Aí eu engravidei do Caio e eu fiquei mais 2 anos só com ele. Então, aí separei, aí a Júlia tinha 5, o Caio tinha 2, né? E, nossa, aí começou... Eu achava que estava ruim, piorou. Piorou. O negócio foi ladeira abaixo, emocionalmente, assim, eu estava em pedaços. Em pedaços. Mas você diz isso por causa de um relacionamento abusivo? Foi, na verdade, uma sequência, né? Porque, assim, a minha infância foi uma infância que eu me senti muito rejeitada dentro da minha própria casa. Eu sentia que minha mãe, ela não gostava de mim. Não é que ela não me dava... Não, eu achava que ela não gostava de mim. Eu achava que eu incomodava. Eu tinha a sensação de que eu era um incômodo na vida das pessoas ali na minha casa. E minha mãe, ela era muito brava, ela era uma mãe muito rígida, ela era uma mãe muito autoritária. Essa ausência de afeto, porque como ela era muito rígida, muito autoritária e era uma criação muito dura, não tinha momentos de afeto, né, assim. Então e aí essa ausência me trouxe uma busca desse amor que eu não tive ou que eu não senti, porque minhas irmãs, né, todo mundo viveu lá com a mesma mãe, com o mesmo pai, elas não sentiram tanto quanto eu. Virou uma busca, assim, de repente trazer esse afeto, essa ausência que eu não tive em casa, né, esse amor inicial da mãe ali, em outras pessoas. Então, eu sempre tive padrões de relacionamento com homens muito mais velhos, por exemplo, buscando como se fosse uma figura meio paterna ali e tal. Então, esse casamento também abusivo e com uma ausência de afeto e com uma pessoa constantemente ali te dizendo ou mostrando através dos comportamentos, porque às vezes nem falava assim, mas assim era como eu me sentia, de que eu não valia nada e que eu não era boa o suficiente, que eu só, né, nada que eu falava fazia sentido. Então, tipo, foi uma continuação da minha infância com o cara, então foi... Por isso que foi Isso que é interessante que você falou, porque no processo de autoconhecimento ele demanda que você tenha tempo sozinho. E quando eu não me conheço, acredito que você não se conhecia, você se colocava nessas situações de aceitar um relacionamento que era só para cumprir uma figura que nem era aquilo que você queria. Não, e nem é a função de nenhum namorado, marido, né? Cumprir pai papel de alguma coisa então ali. Você buscava numa figura aquilo ali por não se conhecer. Então, sem dúvida. Tirar esse tempo, falar disso daí é sem interessante. Dúvida. Mas eu só consegui entender tudo isso depois de anos, né? Porque foi uma sequência de relacionamentos abusivos, assim, né? Depois do pai dos meus filhos, ainda teve mais. E aí né, voltando à questão da maternidade, eu me separei e aí eu me vi ali com 2 crianças pequenas, né? Eu com, sei lá, 26, 27 anos. E não sabia nada da vida, né? O que eu vou fazer da minha vida? Não sei fazer nada. Não sei pagar uma conta, não sei trabalhar, não sei nada. Eu sei cuidar de filho só. Aí cara, foi triste, foi difícil, foi sofrido, foi uma angústia aí. Mas eu dei conta, cara, assim, eu sempre fui uma mãe muito presente, eu fazia o que eu podia, eu era uma mãe que eu herdei um pouco da minha mãe, né, essa questão de rotina. Então, meus filhos sempre tiveram rotina, sempre, mesmo ali aos trancos e barrancos, nos momentos de loucura, assim, que eu estava meio perdida, eu ainda conseguia manter ali
né, uma questão de dormir, acordar, eu levava na pracinha, eu dava almoço, eu não sei o quê. Eu gostava muito de ser mãe, assim. E mais fácil não foi, mas deu certo, porque hoje eles são crianças, adolescentes, né, incríveis, que sabem de todo o meu rolê, da minha história, e enfim, então hoje eu vejo que deu certo, né? Porque eles estão num caminho bom, assim. Você hoje é contente com a Tereza? Você está de bem com a Tereza? Tô. Teve uma época que eu queria ter um terceiro filho, porque eu queria fazer diferente do que eu tinha feito com os meus filhos. Porque eu me arrependo de fiz muita merda, né, cara? Coloquei eles em situações horríveis, assim. Quando o Caio nasceu, eu tive uma depressão pós-parto absurda. E aí eu fui muito dura com a minha filha mais nova. Então, eu depois de um tempo, assim, eu falei, nossa, eu gostaria de ter um terceiro filho para poder fazer diferente, para tentar... Com a Tereza, com a cabeça de hoje, como é que eu ia ser como mãe, né? Eu ia fazer muita coisa diferente, né? Mas... Não quero mais. Agora já tá bom, já passou essa vontade. Ela veio e passou. Então, Tereza, vendo esse ponto de autogestão e autocuidado, as principais ferramentas para manter a organização mental, eu vi que uma coisa muito forte é o esporte para você. Eu queria que você falasse um pouquinho, seus filhos malham com você, como que é essa rotina de manter o esporte? Como que é o esporte na história de superação da Tereza? Cara, o esporte sempre esteve presente na minha vida, sempre, desde sempre. Inclusive, eu jogava tênis, eu era federada no tênis. Olha. Jogava tênis, só que eu tinha uma cabeça ruim, né, já era meio ruim da cabeça. E não seguia, assim. Mas o esporte me salva todos os dias, assim. Ele me dá disciplina, ele me dá... assim, ele organiza as minhas ideias, ele organiza a minha cabeça, ele silencia essas vozes da minha cabeça, porque como eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa, né, eu sou muito hiperativa às vezes e tal, então o esporte, ele dá uma acalmada na minha cabeça, ele dá uma organizada nas minhas ideias, então é algo que eu não negocio, é como... acordar, trabalhar, eu tenho que fazer mesmo que eu não tô com vontade. O esporte também, para mim eu tenho que ir independente, assim, então... E os meus filhos, eles treinam, sempre fizeram muito esporte, o Caio sempre jogou muito futebol, a Júlia hoje faz psicologia, né, ela faz faculdade de psicologia, ela faz parte do time de vôlei lá da escola, então eles são bem ligados nisso, assim, e não tem como pensar na minha vida sem esporte, assim, tudo que acontece, o esporte é o meu refúgio, assim. E até ano passado eu tive um câncer, né, um câncer de mama, assim, de repente, e o esporte também veio como uma válvula ali de escape para tudo, né, antes do tratamento, para aceitar que... Eu não sei explicar, mas eu organizo a minha vida na academia, né? Correndo, treinando, então... Sibeli fala todo dia pra mim, vamos treinar. E você só? Treinar. Você não treina? Eu começo, eu tenho lampejo. Reza a lenda que tem uma natação aí que já tem... Exatamente. Sério? Reza a lenda aí que tem uma natação 6 meses que eu tô falando aqui essa semana, eu me matriculo na... E não tem jeito, pode até natação. pagar, que eu acho que vai deixar natação vencer. eu não consigo, eu não consigo também é feio falar, né? Mas o ambiente de academia, pra mim, eu não consigo ficar olhando pro espelho e fazendo exercício ou na bicicleta, não consigo... Eu não concebo a ideia de andar sem sair do lugar. Eu pensei que ele ia falar. Eu não consigo conceber a ideia de andar sem carro. É mais ou menos por aí. Sair de casa. Mas Isso deixa eu te falar, complicado. não precisa ser academia. Ó, vou Não, te então, falar, aí eu fui academia eu tô faz 3 anos, por uma indicação médica, porque o meu negócio era correr na rua,
Então eu corria muito, participava de corrida. Chegou até a ser uma compulsãozinha ali num momento que eu entendi que... Ia pra todas as corridas paga a camiseta e ganha banana. Pagava. O salário inteiro tava indo em corrida. Pagava pra correr na rua. Rodrigo, você tocou numa palavra, né? E você, como uma especialista em compulsões, existe compulsão boa? Olha, eu acho que a palavra compulsão, ela já traz a ideia de que algo te controla, que você não tem controle sobre aquilo, né? Que a compulsão, ela traz essa ideia de que é algo que você faz repetidas vezes. Incontrolável. Por exemplo, a fase da compulsão por corrida. Por que eu entendi que era uma compulsão? E que não estava me fazendo bem? Porque eu corria todo dia, até aí tudo bem. Corria todo dia. Mas, se por algum motivo eu não conseguisse correr... Você ficava mal. Meu mundo acabava. Eu ficava puta. Eu deixava de fazer coisas importantes para poder correr. Então, eu acho que a compulsão, ela é... Você entra nesse modo de só fazer aquilo e as coisas importantes você deixa de lado porque é só aquilo, e é só aquilo, e é só aquilo, e aquilo vira a coisa mais importante, nada mais é legal, é só aquilo que é legal. Eu tive uma fase, por exemplo, de compulsão por leitura. Comecei a comprar um monte de livro, e aí eu começava a ler o livro, e eu não conseguia parar de ler o livro, e eu ficava 2, 3 horas lendo o livro, e eu queria acabar o livro naquele dia, e as pessoas ali, família, eu lá lendo. Não é legal, né? Isso daí puxa... Entendeu? Isso daí puxa uma pergunta, uma dúvida minha. Você trabalha com pessoas orientando pra isso. E você, como você faz? É na sua terapia que... Pô, tô percebendo que eu tô assim. Eu tô correndo e a corrida, em vez de me fazer bem, agora tá fazendo mal. A leitura... Como você identificou isso? Os seus pacientes, né, até reforçando a pergunta, os seus pacientes, eles acabam sendo um espelho para você? Olha, eu acho que assim, eu desenvolvi com o tempo algumas habilidades de olhar e de me perceber. Eu acho que os pacientes, eu consigo ver muito claro, assim, os padrões, né, neles, assim, porque eu sou igual, né? Só que eu acho que a minha diferença para as pessoas que estão no início desse processo de autoconhecimento é justamente o período que eu estou já num processo de desenvolver algumas habilidades e ferramentas para me perceber quando eu estou nesse processo e entender que não tá legal, né? Por exemplo, essa coisa da corrida faz um tempo já que eu estava nesse processo, mais de 3, 4 anos, né? Antes de eu entrar na academia e tal. E como que eu entendo que hoje eu não sou uma pessoa que eu sou compulsiva por treino? Eu tive o câncer, por exemplo, eu precisei ficar 15 dias parada. Fiquei incrivelmente bem. Tá tudo certo. Não posso treinar, ficava me alongando, comecei a colocar outras coisas ali, então... E nem gasto o dinheiro todo com creatina e whey. Não, exato. Tipo, não sou a louca de... Não tomo nada, entendeu? Caraca, tem que tomar isso, tem que tomar... tomo nada. Não tomo nada. Tomo creatina e whey, que é o básico ali, né? Não, nem whey eu não tomo, mas... então, eu entendo que quando eu percebi que eu tinha momentos que eu precisava que eu tinha que ficar parada, que eu não podia treinar, eu não me desestabilizava. Na época da corrida, era uma coisa maluca. Então, eu entendo, às vezes eu vou viajar. Eu não quero treinar quando eu tô viajando, eu quero descansar. Eu quero, entendeu? Importante. Então eu acho que... E assim, eu entro em compulsão, né, gente? Porque eu sou compulsiva, eu tenho esse perfil, assim. Mas menos. E quando eu entro, eu consigo sair muito rápido, porque eu percebo muito rápido. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Falando em percepção, acho que seria interessante ela falar um pouquinho. Como foi do câncer? Como foi descobrir? O que você sentiu? Como você foi? Pô, tô com câncer.
Você sente alguma coisa, teve algum sintoma, Como você descobriu isso? Cara, eu descobri fazendo um exame de rotina que eu fazia, né? Todo ano fazia mamografia, não sei o que, nananã. E aí descobri, fiz a biópsia e eu lembro que eu nunca vou esquecer desse dia. Eu estava na faculdade, estava na aula e eu esperando o resultado sair. Aí quando eu abri, eu vi ali carcinoma maligno, uma coisa assim. Carcinoma é o nome que eles dão para câncer, né? E aí eu olhei e falei, nossa, tá. Gente, parecia que eu tinha visto que eu tava com, sei lá, uma infecção urinária, vamos dizer assim. Eu não fiquei, em nenhum momento eu fiquei desesperada. Em nenhum momento eu falei, vou morrer. Em nenhum momento eu falei, nossa. Teve um momento, que foi um pouco antes da minha cirurgia, que o meu contato com Deus começou a aumentar, né, ao longo desse meu processo de mudança de vida, assim, eu comecei a ter um contato mais íntimo ali, eu comecei a conversar mais com Deus, eu comecei a ter momentos voltados para isso, de ouvir muito louvor, e quando eu tive o câncer, isso se intensificou um pouco mais. E aí teve um momento que, acho que era pré-cirurgia, assim, sei lá, um dia antes de eu operar, que eu comecei a chorar, e eu chorei muito, assim, tipo, acho que tudo que eu não tinha chorado desde a notícia do câncer, eu comecei a chorar, e começou, né, o negócio começou a vir. Mas, a todo momento, entendendo que, como eu falo e como eu me vejo hoje na minha vida, tem um problema? Tem. Então, assim, vamos resolver o problema? Vamos resolver o problema. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, né? Criança reclama, adulto resolve. Eu vou ficar... O que vai mudar eu ficar ali sofrendo? Não vai. E aí eu tinha médicos muito bons me falando que era um câncer que estava no início, que estava bem na periferia aqui, então eu não ia precisar mexer em nada, ia abrir, tirar, e etc. E vamos, né? Vamos fazer, vamos tirar, vamos resolver, né? Então foi isso, assim, né? Eu acho que era só mais uma coisa que Deus falou, não, você vai ter que passar por isso também. E aí você vai ter que fazer. Aí eu fiz. Teresa, como que você define, na sua vida, como que você define fé? Eu acho que fé é acreditar que tudo tem um porquê. As coisas, nada é por acaso, nada acontece por acaso, e entender que daquilo ali vai ter um porquê, vai ter uma explicação que talvez você não vai entender agora, você vai entender lá na frente. Porque foi isso que aconteceu ao longo da minha vida. Foram acontecendo coisas que foram muito difíceis, que foi uma vida de muita... Por mais que eu tenha vindo de uma família que tinha financeiramente uma estabilidade, nunca me faltou nada, né? Mas me faltou outras coisas, né? Eu tive muitas... Eu passei por momentos muito escuros na vida, de muita solidão, assim, de muita tristeza, de muitas pessoas que me machucaram, que me maltrataram. E hoje, eu vou te falar, nessa época, quando eu estava passando por essas coisas, eu questionava, né? Por quê, né? E etc. E eu nem falava em Deus nessa época. E aí hoje eu olho tudo que aconteceu e eu entendo que foi necessário, e eu entendo que não é por acaso, eu entendo que é clichê falar, mas é real. Deus não dá nada além do que você não consegue suportar, do que você não consegue resolver. Então eu entendo que tudo... E a minha fé gira meio em torno disso, assim, de acreditar que tem um porquê, isso tem um propósito, eu preciso aprender alguma coisa com isso. E isso me traz, eu vou te falar, ter fé e acreditar em Deus, assim, e ter certeza da presença dele na minha vida, me traz calma, me traz paz, me traz serenidade. Eu não me desespero com nada.
entendeu? Eu não entro em desespero porque as coisas não estão dando certo ou porque... Até é muito doido, financeiramente, né? Assim, a minha vida mudou também, né? Depois que eu comecei a trabalhar com isso e a ter muita visibilidade e ter muitas pessoas, né, precisando de mim e usando o meu propósito, porque eu sei que o meu trabalho ele é um propósito, ele é quase que uma obrigação perante a Deus de fazer o que eu faço. Né? Acredito que o que você passou não foi em vão, não foi para guardar para você. Não foi. E aí, às vezes, até momentos em que eu... Né, porque eu vou te falar, eu com 35 anos, eu não tinha profissão. Eu não tinha dinheiro para pagar uma conta. Eu dependia de pensão de ex-marido, com 35 anos. Hoje eu tenho 41, então a minha vida mudou. Hoje, assim, eu sou uma mulher independente. Então, como que eu vou dizer que Deus não existe, né? Como, né? Aproveitando para pegar esse gancho do que você está falando, acredito que você seja uma das primeiras mulheres aí no Instagram e falar de recuperação, transportar essa mensagem para as pessoas. E a minha pergunta, qual é? Já que você falou de propósito e que é isso que movimenta, a Tereza Leite, ela tem a dimensão de quantas pessoas hoje você atinge nas suas redes sociais, não só pelo seu trabalho, aquilo que você faz lá, mas quantas pessoas, às vezes eu acompanho algumas coisas, e é muita gente nos comentários falando, pô, hoje eu peguei uma fala sua, hoje eu peguei um vídeo seu, e aquilo me motivou. Então, quando você olha para trás, quem é a Tereza, que ela se construiu, tudo que ela passou, não dá uma sensação de bem-estar, de falar assim, eu tô levando isso para a vida de tanta gente? Cara, assim, às vezes é inacreditável de ver quem eu era e quem eu sou hoje em dia, em todas as áreas da minha vida. Mas às vezes eu esqueço disso aí. Às vezes eu entro numa... Porque eu tenho uma síndrome da impostora, né? Eu tenho muito isso. Porque a vida inteira me disseram que eu não valia nada, que nada do que eu fazia era bom e que eu não ia dar em nada, que eu ia ser sempre uma drogada sem futuro, né? Era assim que me chamavam. Inclusive o pai dos meus filhos me chamava assim, me chamou assim a vida inteira, né? E olhar e falar, cara, eu usei o que quase me matou né, como um instrumento para salvar ou para ajudar outras pessoas, né? E às vezes eu esqueço disso, mas aí as pessoas vão me lembrando, né? Através dos comentários, através das mensagens, através das pessoas que eu atendo desde que eu comecei e que estão comigo até hoje, que estão limpas há um ano e pouco, e que estão conseguindo mudar de vida. Então, às vezes eu ainda duvido um pouco do meu potencial e de que eu sou boa em alguma coisa, porque eu nunca fui boa em nada. Eu era boa em cuidar de criança, eu era boa em ser mãe, maternidade, isso eu sempre fui boa. Mas em poder trazer o meu conhecimento para outras pessoas, eu achava que eu nunca imaginei. E hoje está conseguindo, tem até um e-book. Produziu um e-book. O Irã vai colocar pra gente, né, Irã? O e-book. Qual que é o nome do e-book? Parei de usar, e agora? Parei de usar, e agora? Tá vendo? Um e-book. É um e-book ele é bem genérico, sabe? Ele é um e-book que ele não substitui tratamento, não substitui médico, não substitui nada. Ele é um e-book porque eu tenho muitas pessoas que chegam na minha página, que eu comecei a fazer esse mapeamento, que nunca tinham ouvido falar sobre dependência química, sobre doença, nada disso, né? E a pessoa não tem ideia. Ela acha que o problema dela é falta de vergonha na cara. Então é um e-book para essas pessoas, é um processo inicial. Uma introdução para quem não sabe nem o que vai acontecer, o né? que ela tem. Você vai sentir não é porque você decidiu, né, parar que você não vai sentir vontade, o que fazer, uma coisa meio inicial ali, mas fui eu que escrevi e eu tenho alguns feedbacks bem bons, assim. Muito legal. Muito legal, né, Tereza? Assim, apenas só para concluir, né, a sua fala,
eu acredito que você foi forjada a fogo. Você foi capacitada pela sua própria dor. Então, assim, isso não é para qualquer um, né? Muitos não conseguem reverter isso, né? Muitos, infelizmente, perdem a vida, muitos, infelizmente, enlouquecem, né? Então, assim, você foi... Deus falou, você vai passar por tudo isso, mas você vai entender o porquê lá na frente. E hoje você está colhendo esses frutos. Porque o seu trabalho é um trabalho muito bacana, muito sério, e pessoas te ouvem, né? A sua voz chega a muitas pessoas, e isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho não, eu tenho certeza. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Sim. E aí, Romarinho? Já acabou? Lindo. E essa frase? Bom, você sabe que ela já foi pra Globo, né? Ah, é verdade. Eu já fui pra Globo. Já foi Patrícia Poeta. Não, Patrícia olha Poeta. o horário do programa. Já foi na Globo, né? Encontro, né? Eu vi, fiz questão de ver o vídeo. Você viu? Com Patrícia Poeta. Assisti. E... ao Eu vivo. mais chorei do que Beleza, qualquer coisa. Muito bom, então. No horário, na emissora que é. Você imaginava sair de onde você saiu pra estar falando de Podemos independência. dizer que estamos com uma global aqui? Estamos com uma estrela Não, gente, para. ilustre. Não, e é muito doido porque eu sempre quis ser jornalista, né? Minha vida inteira. Eu me formei, demorei 10 anos para me formar, mas consegui me formar. Mas meu sonho era trabalhar na televisão, trabalhar com esporte, apresentar. Eu lembro que tinha um programa de esporte no Sport TV, né? Eu falei, nossa, eu queria tanto ser essa menina aqui e tal. E aí agora, né, eu achei que nunca... E aí eu fui de uma outra forma, né, assim, fui aparecer, tanto no Instagram, né, assim, teve uma época, eu lembro que eu queria ser blogueira, que eu queria... Logo que eu saí da internação, eu não tinha profissão ainda, eu não sabia que eu ia seguir esse caminho. E eu fui, me empenhando ali no Instagram. Aí Deus falou assim, não vai ser assim que você vai aparecer. Não vai ser fazendo qualquer coisa, né? E aí depois veio... E aí quando eu comecei nas redes sociais, foi muito rápido. Aí... Eu tenho certeza que é Deus, gente. Que ele falou, agora você vai, agora eu vou te mostrar para as pessoas. Agora, falando sobre isso, agora vai. Pelo menos no seu Instagram, acho que eu vi o primeiro vídeo foi 2022. Foi 2022? Como é que foi? Não, foi. Assim, eu criei essa conta quando eu saí da clínica em 22, No meio do meu processo de início lá de trabalhar com o que eu trabalho, porque antes, meu trabalho começou antes dessa repercussão que eu tive nas redes sociais, né? Eu já vinha trabalhando como conselheira, como terapeuta, como acompanhante terapêutica, desde um ano limpa. E aí, nesse processo, eu decidi criar esse Instagram. Depois de um ano e pouquinho, 2 anos assim, eu resolvi criar esse processo Depois de 2 anos limpo, eu resolvi criar um Instagram. E eu comecei a postar umas fotos, umas frases, uns textos. Aí depois eu dei uma desencanada. Aí o que aconteceu? Eu comecei a postar assim, coisas aleatórias ali do meu trabalho, mas ainda não estava fazendo vídeo. Aí chegou um momento no meu trabalho que eu fazia já antes da internet, que eu comecei a me sentir um pouco frustrada porque às vezes eu falava algumas coisas que eu conhecia, que eu aprendia, que eu para as pessoas no meu trabalho ali, que era ajudar, que era acompanhar, etc. E os pacientes, muitos ali, não estavam ali porque eles queriam estar ali. Então eu sentia que eu não era ouvida, que eles não levavam em consideração nada do que eu falava. Eu falei, gente, mas... Falei, quer saber? Eu vou começar a contar a minha história, porque eu fiquei pensando, o que eu ponho no meu Instagram? Eu ponho o meu trabalho ou eu ponho a minha história? Eu falei, não, mas as duas coisas, elas meio que andam juntas, né? E aí, no ano passado, se eu não me engano, janeiro de 25, eu postei o primeiro vídeo, que eu já sabia editar. Eu já fiz um curso de edição, aprendi a fazer uns cortes rápidos assim, né, e tal, e comecei a postar. E aí eu falei, vou postar um vídeo por dia, cara. E eu fiquei, até eu começar a
viralizar, assim, eu postava um vídeo por dia, todo dia, falando de coisas que eu aprendi, de coisa. E aí começou. Então, a conta realmente eu criei em 22, mas eu comecei a postar assiduamente, assim, nesse perfil que eu posto de vídeos, ano passado. Ano passado. Muito rápido. Mas você já era conhecida há algum tempinho já. Já tava ali, né? Pelos vídeos antigos. Já tava ali nos vídeos antigos, é verdade. Muito rápido. E aí foi. E aí... Mais uma vez a mão de Deus. Gente, muito doido, né? Porque eu queria ser famosinha, só que porque eu não tinha profissão. Eu falei, sei lá, tá pandemia, todo mundo na internet, vou ganhar dinheiro com a internet também. Ele falou, não. Assim não. Quando eu fui do jeito certo, ele falou, tá, agora sim. Agora vai. E aí, meu filho, Deus é maravilhoso. Marcão. Nosso tempo já era. Não, o diretor foi o diretor tá aí, né? Foi muito legal ver esse Solta Face, né? Tereza? Eu amei, gente. Amei essa podcast. Amei falar sobre esses assuntos. Legal, né? Que a gente queria te agradecer, Tereza. Obrigado, né, por ter aceito. Imagina. É muito bacana, né? Uma história, né, repleta de superação, de resiliência, de trabalho, de chamado. E a gente queria só te agradecer mesmo. Obrigado por ter vindo. Então, para finalizar, a gente tem um espacinho aqui, no final. Você fala com o nosso público, com o seu público. Coloca aí as informações dela, Irã. Tem que ter nesse final, agora tem que ter, né? É o momento de você, Tereza, soltar a voz. O programa aí você Pode fala, é o seu espaço para você falar. As considerações finais aí. Pode falar com o público. Olha pro público lá. Olha, o que eu queria dizer então é assim, eu sou um exemplo de que a gente pode chegar num lugar que é inimaginável, assim. Eu tô num lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar, mas isso só foi possível porque eu entrei num processo profundo mesmo de autoconhecimento, de silêncio, né? Eu acho que a vida exige você aprender a ficar sozinha e falar sobre as suas dores. Eu acho que o mais importante de tudo é você falar, colocar para fora, organizar as suas ideias, tirar do que tá ali dentro da cabeça, pôr num papel ou pôr numa terapia. Então, eu acho que assim, o autoconhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, se tiver alguma coisa que eu puder falar para vocês investirem, em autoconhecimento, em terapia, em falar, escrever e olhar para dentro, assim, porque isso muda a vida, te tira daqui e põe aqui, assim. Então, eu acho que é isso. E me acompanha nas redes sociais se você quiser saber um pouco mais sobre dependência química, sobre aconselhamento, sobre a minha vida. Enfim, eu tô lá no tereza.conselheira. E é isso. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo. Show de bola. Parabéns. Obrigado, Tereza. Obrigada a vocês, eu amei. Nós também amamos. Show de bola. Esse foi mais um programa Pode Falar, com Marcos Soares. Romário Oliveira. Fomos. Tchau.